Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o economista e supervisor do escritório do DIEESE no Paraná, Sandro Silva. Bom dia, Sandro. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. O que não está muito certo é o preço da cesta básica, né? Apesar de, em maio, o valor do conjunto dos alimentos ter diminuído em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, Sandro. Mas em comparação do valor da cesta básica entre maio de 2022 e maio de 2021, todas as capitais tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 13,17% em Vitória e 23,94% no Recife. Quais os principais dados que você destaca desse levantamento mensal do DIEESE, Sandro? Então, com relação especificamente aos dados de maio, né, como você já adiantou, nós tivemos aí uma reversão de tendência em várias capitais, né? Das 17 capitais pesquisadas, 14 capitais apresentaram queda no preço, né? Mas muito influenciada pelas quedas observadas, principalmente no tomate, que caiu em 16 das 17 capitais, né? Variou, as quedas oscilaram entre 2% e 40%, né, em função da maior oferta aí do produto, né, com o avanço da safra de inverno, né, e a rápida maturação, e além disso também observamos queda aí na batata, que caiu na maioria das capitais que a gente pesquisa o produto, e também da banana. Em contrapartida, nós continuamos observando aumentos significativos em produtos essenciais que continuam com tendência de alta, né? Exemplo do leite, que subiu em todas as capitais, o feijão, que subiu em 13 das 17 capitais, e a farinha de trigo e o pão, que subiu em todas as capitais, né? Então, apesar desta queda, no dado especificamente de maio, alguns produtos continuam aumentando e que já estavam, né, com produtos elevados, né? Então, apesar dessa boa notícia, ela foi influenciada muito por resultados específicos de alguns produtos que tiveram variações significativas, principalmente do tomate, e outros continuam aumentando muito. E no caso do tomate especificamente, houve essa queda nesse mês, mas depois de meses seguidos em alta, né? Foi um dos produtos que mais teve elevação, comparando o período de 12 meses também, Sandro? Sim, ele vinha em algumas capitais, aí, considerando os 12 meses até abril, com altas superiores a 100%, né? Ocorreu essa queda agora em maio, mas ele ainda está num preço muito alto, né? Ele vinha numa tendência extremamente de alta e ainda continua em altas significativas, e mesmo com a queda, quando a gente pega o acumulado dos 12 meses, nós observamos aí altas, por exemplo, em Recife, nos 12 meses superior a 124%. A menor alta em 12 meses é em Natal, em 21,90%. Em São Paulo, por exemplo, o produto, por mais que você teve essa queda agora no mês de maio, acumula uma alta aí de 54%. Né? Então, apesar desta queda, o preço continua muito acima do que é normal, comparando com os outros anos. Agora, quando se faz a comparação do custo da cesta básica e do salário mínimo líquido, aquele que já é descontado ali os 7,5% referente à Previdência Social, o trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu, em média, em maio desse ano, 59,39% do rendimento para adquirir os produtos da cesta básica, quando em maio de 2021 ele comprometia 54,84%. Também faz diferença nesse momento de crise inflacionária o fato de salário mínimo não ter uma correção real, do Brasil ter abandonado essa política de valorização do piso nacional? Com certeza, isso é um fator adicional, né, que acaba pesando aí na grande maioria dos trabalhadores. Agora, é importante também ressaltar que muitos trabalhadores nem o salário mínimo ganham, né, principalmente o que a gente vem observando nos últimos anos, uma situação complicada do mercado de trabalho, apesar da queda da desocupação nos últimos meses, continua num patamar elevado, né, e essa queda se deu porque você tem ainda muitas pessoas fora do mercado de trabalho, e quando a gente olha as ocupações que cresceram, foram aquelas ocupações informais ou conta própria. Conta própria é aquele trabalhador que não consegue um emprego e acaba tendo que arranjar uma ocupação para poder sobreviver.
E esses trabalhadores que acabaram aumentando aí no mercado de trabalho têm uma renda muito mais baixa. Então, uma parcela deles nem o salário mínimo recebe, né? E mesmo aqueles trabalhadores formais têm como teto o salário mínimo que, como você mencionou, desde 2019 não vem tendo ganho real, porque o governo federal acabou com a política de valorização do salário mínimo e acaba sendo um fator importante aí que impacta negativamente na população, nos trabalhadores de forma geral. A gente tem um ambiente de uma inflação extremamente elevada, não só da alimentação, né? Outros produtos vêm pressionando, e também um mercado de trabalho extremamente precarizado, com uma renda em queda, né? Só nos 12 meses, considerando o dado de abril, o rendimento médio dos trabalhadores ocupados no Brasil teve uma queda de 7,9%. Então, além dessa inflação alta, a gente tem essa situação complicada do mercado de trabalho. E dentro disso existem cidades em que a situação é ainda pior, né? Porque em maio de 2022, por exemplo, a cesta básica na cidade de São Paulo, apesar de ter apresentado queda de 3,24% no mês, continuou sendo a mais cara entre as capitais pesquisadas, atingindo o valor de R$ 777,93. E aí a gente pegando o acumulado dos 12 meses, Sandro, a cesta se elevou 22,24% na capital paulista, sendo que algumas cidades, como São Paulo mesmo, tem esse combo, digamos, de alto índice de desemprego, alto índice de informalidade, mais o preço da cesta básica nesse nível, é algo que realmente chama atenção no sentido de que as pessoas têm muita dificuldade para conseguir adquirir alimentos básicos. Não à toa que a fome aumentou no Brasil, mas nessas cidades a situação pode ser ainda pior, Sandro? Sim, sim, com certeza. Como você comentou, a gente tem variações, como São Paulo, que acumula aí 22,24% nos 12 meses, mas tem cidades com aumento ainda maiores, né? O exemplo de Recife, que é a maior alta entre as 17 capitais, com uma variação de 23,94%. E aí, além dessa questão de aumento do preço da alimentação, a gente tem aumento do preço de outros itens importantes, como, por exemplo, os combustíveis, que têm um impacto direto e indireto na inflação, as tarifas públicas, energia, água, algumas capitais, o transporte coletivo. A gente tem, por outro lado, uma situação complicada do mercado de trabalho, e isso tudo acaba acarretando uma situação extremamente complicada, né? Saiu pesquisa essa semana com relação à insegurança alimentar no Brasil, né? E ela vem crescendo, né? E se intensificou com a pandemia e continua crescendo, né? Os dados apontam aí que a gente tem praticamente 59% da população tendo algum grau de insegurança alimentar. Isso significa 125,2 milhões de pessoas, né? E quando a gente analisa esses dados, nós observamos aí que a gente chega a 16% da população, 33 milhões de pessoas, com insegurança alimentar grave, passando fome, né? Isso tudo é fruto dessa conjuntura, né, de inflação extremamente alta, principalmente desses itens essenciais como a alimentação, as tarifas públicas, né, a energia, gasolina, diesel, que impacta principalmente no preço da alimentação, gás de cozinha, né? Isso tudo faz com que você tenha uma parcela cada vez maior da sociedade passando necessidade. A gente está com patamares próximos do que você tinha lá no início dos anos 90. Né? A gente está retrocedendo praticamente 30 anos em relação à conjuntura recente. Né? Então, é uma situação extremamente complicada, né, que atinge, né, os mais pobres. Né? Em contrapartida, a gente tem uma questão contraditória. Né? A base da população com perda de renda, em contrapartida, nós observamos aí indicadores que apontam aí aumento de pessoas bilionárias, né? Vários setores, até setores estratégicos e setores públicos, empresas públicas, estatais, tendo lucros estratosféricos mesmo na pandemia, mesmo lá em 2020, 2021, tendo lucro, porque a gente, infelizmente, tem uma lógica no país de garantir o lucro do setor empresarial e acaba deixando em segundo plano a população. Né? Um exemplo disso é a política de preço da Petrobras, né? Que prioriza a geração de lucro e repassa todo o aumento possível para a sociedade. Né? E isso, infelizmente, ocorre também em outras estatais a nível de estado do Paraná. Por exemplo, aqui no estado em várias estatais em vários estados. Por exemplo, aqui no Paraná.
Nós temos duas estatais, uma de energia e outra de água, que continuam aumentando seus lucros, aumentando a tarifa e pagando dividendos, enquanto que a população está passando necessidade e parte dela passando fome, né? Uma situação extremamente complicada que tem a ver com essa política econômica que vem sendo adotada a nível nacional desde 2016, né, que prioriza uma redução do tamanho do Estado, uma redução das políticas públicas, né, e deixa a economia à mercê do mercado, e a gente está vendo o resultado disso, né, com baixo crescimento, aumento da pobreza, aumento da inflação, uma total ausência de política pública, né, que acaba acarretando uma situação de dificuldade para uma parte significativa da sociedade, da população brasileira. Sandro, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado pela sua análise. Até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o economista e supervisor do escritório do Diese no Paraná, Sandro Silva.